Ah, já parou para pensar se um funcionário poderia, digamos, aplicar uma justa causa no próprio patrão? Parece uma ideia meio maluca, né? Mas olha, não só existe como tem nome, é a rescisão indireta. Pensa nela como uma ferramenta super importante para quando a empresa pisa feio na bola. Bora entender direitinho como é que isso funciona. Sabe aquela história de empresa que não cumpre o que foi combinado? Salário que atrasa, FGTS que nunca cai na conta, um ambiente de trabalho que, sinceramente, é péssimo. Pois é, essas situações são muito mais do que um simples estresse do dia a dia. Elas podem ser o motivo para uma atitude bem séria. Então, a forma mais simples de sacar o que é a rescisão indireta é pensar nela exatamente como uma justa causa. Só que, ao contrário, é isso mesmo. É um conceito que vira de cabeça para baixo a lógica que a gente está acostumado a ouvir por aí. A lógica é bem direta, na verdade. Na justa causa que todo mundo conhece, o empregado comete um erro grave e por isso é demitido. Já na rescisão indireta, o jogo vira. É o empregador quem comete a falta grave. E por causa disso, o empregado é quem ganha o direito de terminar o contrato. A culpa aqui muda de lado. No fim do dia, todo contrato do trabalho é um grande combinado, né? De um lado, a empresa promete pagar em dia, depositar o FGTS certinho e garantir um ambiente de trabalho decente. Do outro, o empregado se compromete a fazer o seu trabalho e seguir as regras. A rescisão indireta acontece justamente quando um dos lados, a empresa, quebra esse combinado de um jeito bem sério. Tá, mas que tipo de pisada de bola da empresa é tão séria assim, a ponto de justificar uma medida dessas? Bom, a lei, mais especificamente o artigo 483 da CLT, já deixa isso bem claro. Vamos dar uma olhada nas situações mais comuns. Aqui estão os exemplos clássicos, que acontecem bastante. Atrasar o salário com frequência é um deles, não depositar o FGTS, que é uma falha gravíssima e, olha, super comum de acontecer, sofrer assédio moral, ser tratado com rigor absurdo ou pior, ser obrigado a fazer algo ilegal e, claro, qualquer situação que coloque a saúde ou a vida da pessoa em risco. Mas, ó, um ponto super importante aqui. Não é qualquer probleminha, qualquer coisinha que vai dar direito à rescisão indireta, tá? O erro da empresa precisa ser sério, grave mesmo, daqueles que tornam impossível continuar trabalhando lá, sabe? E no final das contas, quem bate o martelo para dizer se foi grave o suficiente ou não é a justiça. Beleza. Digamos que a justiça olhou o caso e concordou. A empresa errou feio. E aí? Quais são os direitos de quem consegue provar isso? É nessa hora que a rescisão indireta mostra para que veio. Basicamente, quem consegue a rescisão direta recebe todos os direitos como se tivesse sido demitido sem justa causa. Isso quer dizer, saldo de salário, aviso prévio, 13º proporcional, férias vencidas e proporcionais mais aquele 1/3, o direito de sacar todo o FGTS e, claro, as guias para dar entrada no seguro-desemprego. É o pacote completo. E tem mais, um dos direitos financeiros mais pesados, a multa de 40% sobre todo o saldo do FGTS. Se a pessoa simplesmente pede demissão, ela perde isso. Mas na rescisão indireta, esse direito é garantido, porque afinal de contas a culpa pelo fim do contrato foi da empresa. Agora, vamos falar do coração do processo, daquilo que de verdade define se a causa vai para frente ou não. E tudo se resume a uma única palavra: provas. Essa frase aqui, ela diz tudo. É simples, direta e, olha, é a mais pura verdade. Quem entra com ação está fazendo uma acusação muito séria contra o empregador. E na justiça, não dá para acusar sem provar. Sem evidências fortes, concretas, o caso, infelizmente, não vai para frente. E que provas são essas? Bom, pode ser de tudo um pouco. Olerites, que mostram os atrasos no pagamento, o extrato da conta do FGTS, que é a prova definitiva de que não estão depositando, mensagens de WhatsApp ou e-mails com aquelas ordens absurdas, sabe? Testemunhas que viram o que aconteceu, fotos que mostram um ambiente de trabalho perigoso. Tudo, absolutamente tudo isso, ajuda a construir um caso forte. Ok, mas e se a pessoa não conseguir juntar provas suficientes? O que acontece se ela entra na justiça, mas não tem o bastante para convencer o juiz? Aí a coisa complica e o risco é bem alto. O grande risco é o seguinte: sem provas, a justiça pode olhar para a situação e entender que aquilo foi, na verdade, um simples pedido de demissão. E se isso acontece, adeus direitos importantes. Adeus aviso prévio, multa de 40% do FGTS e seguro-desemprego. Tudo vai por água abaixo. Por isso que a gente insiste tanto: juntar provas é a parte vital do processo.
Certo. Então, vamos imaginar que alguém está nessa situação, acredita que tem um bom caso e até já começou a juntar umas provas. Qual é o próximo passo? Como é que se transforma essa situação toda numa ação de verdade? Normalmente, o caminho tem três grandes etapas. A primeira é tentar comunicar o problema para a empresa, dar uma chance para ela corrigir o erro. Se nada mudar, aí vem o segundo passo, que é entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. E o terceiro, como a gente já falou bastante, é o momento de apresentar todas as provas da falta grave que a empresa cometeu. Ah, e uma dúvida que sempre aparece: preciso parar de trabalhar na hora? A resposta é: depende. É possível continuar trabalhando enquanto o processo corre na justiça. Em outros casos, a situação é tão insuportável que a pessoa para imediatamente. Mas muito cuidado aqui. Parar de trabalhar sem uma boa orientação jurídica pode acabar sendo visto como abandono de emprego. É uma decisão que tem que ser muito bem pensada, de preferência com ajuda profissional. Olha, a rescisão indireta é, sem dúvida, um direito e tanto. Mas, como a gente viu, é um caminho cheio de detalhes, né? Tem seus riscos. E a prova? Bom, a prova é rainha de tudo. Para quem está passando por uma situação parecida ou conhece alguém que esteja, a orientação de um especialista faz toda a diferença. Por isso, para tirar dúvidas, para buscar aquele direcionamento certo, os contatos da advogada Maria Fernanda Assis Romão estão aí na tela. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.